Quero expressar nossos agradecimentos especiais ao digníssimo diretor da História de Engenharia Mackenzie, professor Dr. Marcos Massi, e ao nosso magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Eu sou o professor Alfonso, representante de Educação Continuada do curso de Especialização em Construções Civis, Excelência Construtiva e Anomalias, e quero apresentar nossos convidados dessa noite, que além de professores do nosso curso, são profissionais de destaque no mercado, a quem também gostaria de agradecer nominalmente a participação. Professor Paulo César Nunes de Aquino, engenheiro consultor, Alexandre Tomazelli, diretor técnico da Totem Engenharia, e Renato Saad, engenheiro civil, consultor em patologia, desempenho de revestimentos, com quem vos deixo a palavra. Boa noite a todos. Bom, eu acredito que eu vou iniciar, então, a apresentação, né? Ou é o Paulo? Agora eu me perdi, hein, Paulo? Não, eu sou de começa. Então, tá bom. Boa noite, professor Papalado. Quero agradecer ao Mackenzie mais essa oportunidade, então, da gente poder mostrar o nosso trabalho. Eu vou já colocar, então, a minha apresentação aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aí com... Deixa eu ver quantos participantes. Eu não sei, não consigo ver aqui agora, mas boa noite a todos. Então, vamos lá. Meu tema é inovações. Tá compartilhando, Paulo? Dá para ver aí? Tá, ok. Inovações tecnológicas, a norma de desempenho, uma visão crítica. Na realidade, eu vou passar um pouquinho sobre o tema que a gente aborda no nosso curso de pós-graduação, nosso tema é Excelências Construtivas e Anomalias, e dentro do curso, que são 2 anos de pós-graduação, nosso módulo é sobre vedações, sistemas de vedação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a norma de desempenho nos sistemas de vedação, tá? Falar sobre algumas inovações tecnológicas e fazer uma visão, dar um olhar mais crítico em cima do tema, uma vez que o tema ele é um tema muito dentro dos sistemas construtivos, ele tem uma evolução muito rápida. Todos os anos surgem novos sistemas de vedação e com eles vem a famosa dúvida, né? O que é melhor, o que não é melhor, quais parâmetros eu utilizo para avaliar o desempenho. Então, vamos falar um pouquinho sobre normas, vamos falar um pouquinho sobre PBQPH. Aqui um currículo resumido nosso, tá? Sou professor junto com os demais aqui no curso e sou consultor há 28 anos na área de patologia dos revestimentos e concreto, ultimamente mais em revestimentos. Atuo como membro dos comitês avaliadores do ANTAC, né, que é a revista Ambiente Construído. Tenho uma paixão fantástica pela patologia, desde a época que trabalhei com a professora Maria Noronha, lá nos idos de 1992. E de lá para cá a gente vem, 91, 92, lá para cá a gente vem atuando nessa área. Tá? O objetivo, então, é falar sobre os sistemas de vedação vertical interno e externo, os conceitos, os tipos de vedações, requisitos de desempenho e essa análise frente às inovações tecnológicas e futuras manifestações patológicas. Falar um pouquinho sobre o conceito. De acordo com o dicionário, vedação é tudo que veda, que estanca, que fecha, que cerca. Tá? É um sistema que tem a função de vedar e compartimentar a edificação. A norma de desempenho ela é dividida em 6 partes. Né? A parte 1, que é a parte de requisitos gerais. A parte 2 são sistemas estruturais. A 3, sistemas de pisos. A parte 4, sistemas de vedação vertical, interno e externo. A parte 5 são os sistemas de cobertura. E a parte 6, os requisitos para os sistemas hidrossanitários. Tá? A nossa parte que nos interessa é a parte 4, são os sistemas de vedação vertical, interna e externa. Segundo essa mesma parte, essa norma, né, na parte 4, o sistema de vedação, ele se trata das fachadas e as paredes ou divisórias internas. Tá? Eles delimitam ou limitam verticalmente a edificação em seus ambientes.
Então, aqui só um exemplo da separação de ambientes internos, compartimentações dentro do mesmo ambiente e as fachadas, que são a compartimentação, separação externa. Por que que o tema é importante? Dentro de uma construção de uma obra, se eu partir do zero, desde os projetos até a desmobilização final, os sistemas de vedações, pessoal, é responsável por 15% do custo de toda a obra. Isso é uma média. Então, dependendo do tipo de sistema de vedação, eu tenho custos variando de 10% a quase 20% do custo da obra. Ou seja, é bem significativo os sistemas de vedação. O que que eu espero de um sistema de vedação, além, né, dessa importância que ele tem no custo? Eu espero que ele tenha um comportamento em uso dentro desse sistema e que esse comportamento seja satisfatório dentro da norma de desempenho. A norma de desempenho ela veio como um grande guarda-chuva, né? Ela veio como ali uma cobertura às demais normas prescritivas de alguns materiais, de alguns sistemas, e ela vem suprir uma lacuna, principalmente se tratando de inovações tecnológicas. Então, a primeira coisa, pessoal, que eu quero de vocês é que vocês tenham na cabeça de vocês muito claro, toda vez que se perguntar o que é desempenho, é o comportamento e uso de uma edificação, aqui no caso da norma de desempenho, né, e de seus sistemas. Desempenho de qualquer coisa é o comportamento e uso. E como a gente está falando que é o comportamento em uso, esse comportamento ele varia em função da situação à disposição. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Uma edificação que tem um comportamento em uso aqui em São Paulo é diferente, uma lá em Manaus, outra lá em Porto Alegre, outra em Brasília. Nós vamos ter comportamentos diferenciados em função da sua situação à disposição. Isso é muito importante. Não só a situação à disposição, mas também em função dos ocupantes, né, que usam e fazem a manutenibilidade do sistema. Isso vai variando de forma assim bem nítida, né? A gente tem vários grupos de discussão sobre essa questão da manutenção. A importância do desempenho que o meu sistema de vedação tem é porque ele separa, né, ele compartimentabiliza ambientes, né, ele vai compartimentando, e ele, nas fachadas, ele está exposto a toda uma situação de exposição externa, né, uma situação de degradação, uma situação de perda de desempenho ou perda da sua vida útil muito intensa em função dessa situação de exposição, tá? Que são as variações térmicas, chuvas, umidade, vento, emissão gasosa, vibrações. Tem a própria carga estática do sistema, né, que é o peso próprio, e toda a estrutura lançando, quando essa vedação não tem função estrutural, então você tem toda uma deformação, uma variação dimensional do arcabouço estrutural lançando sobre o sistema de vedação. Você tem questões internas, como cargas dinâmicas, vento, condensação, ar, acomodação de solo, umidade de solo. Quando a gente fala em vida útil e durabilidade, é importante também lembrar, então a gente viu o conceito de desempenho, que é o comportamento de uso, que não, e nós vamos falar em durabilidade, tá? Que é a capacidade desse desempenho ao longo do tempo, né? Então é a capacidade de desempenhar as funções ao longo do tempo, desde que sejam conduzidos adequadamente aquelas manutenções especificadas no manual de uso, operação e manutenção, muito importante. A vida útil é o período de tempo, ou seja, a medida temporal dessa durabilidade, e a vida útil de projeto é uma estimativa teórica desse tempo, que envolve a vida útil, né, essa medida temporal, mais as manutenções, ou mais ou menos, né, as manutenções, menos as intempéries e outros fatores. Tá? Então, ficando bem claro isso, esse é o famoso gráfico, né, que vai da norma de desempenho, que é tão conhecido por todos, que mostra exatamente o momento da entrega do edifício, que é colocado em uso, né, que é o habite da edificação, a entrega aos usuários, e daqui, então, ele começa a ter uma perda de desempenho, então o desempenho vai caindo, aqui é o desempenho requerido, tá? Aqui é a vida útil sem manutenção,
e aqui a vida útil obrigatória com manutenção obrigatória pelos usuários. Cada vez que eu faço interferências, eu vou fazendo as minhas manutenções, eu vou aumentando aí, então, esse tempo de desgaste. Então, eu tenho que calcular essa vida útil de projeto. Então, a vida útil de projeto e vida útil não pode ser confundidos com prazo de garantia legal e contratual, tá? E nem com a vida útil de projeto não pode ser confundida com durabilidade com a vida útil. Isso são pré-requisitos da norma, está lá na parte 1 da 15575, tá bom? Aqui em 575, ainda no item, na parte 1, nesse item 421, ela vai falar que as fachadas e as paredes internas, então, as vedações externas e as vedações internas, elas têm vida útil mínima de projeto aí de 40, né, para as fachadas e 20 para as partes internas. Tá bom? Então, isso já é calculado, isso tem todo um histórico lá na norma, ela explica como chegou-se a esses valores, ele tem como parâmetro básico a estrutura, se a edificação tem vida útil de projeto de 50, a estrutura, né? 50 anos, então as demais partes são porcentagens, são calculados em função da facilidade de manutenção, da facilidade de troca, da facilidade de reposição, da situação de risco. Então, eles chegam a esses alguns fatores que vão diminuindo, então, a vida útil dos demais sistemas. Tá? A vedação, o que eu espero de uma vedação vertical? Então, a importância do desempenho. No nosso curso, quando a gente tem a nossa pessoal, excelências construtivas. Então, a gente espera que o nosso sistema de vedação tenha uma excelência de projeto, tenha uma excelência de produção, tenha uma excelência de especificação de materiais e sistemas construtivos, e mais fiscalização, e mais atuação. Então, a nossa área de desenvolvimento, né, durante o nosso curso, a gente vai sempre desenvolvendo esse senso crítico, né, nos alunos, para que eles possam olhar para o sistema de vedação não simplesmente como uma parede, mas com toda aquela situação de exposição e de condição de exposição que ele está sujeito e como ele vai se degradando dependendo da situação de exposição. O sistema de vedação vertical, ele tem que ter, pela norma de desempenho, um desempenho estrutural, ou seja, estabilidade, resistências mecânicas, capacidade de mobilidade, segurança contra incêndios, tanqueidade, o ar, água e vento, isolamento acústico, isolamento térmico e o desempenho estético, que é aquela tensão, né, entre aquela ligação com os sistemas de revestimento. Tá? Alguns ensaios, só para vocês verem, a gente vai abordar no curso, fala um pouquinho sobre alguns ensaios de desempenho. Então, ensaio de corpo mole, onde a parede não pode ser transpassada, fissurada, colapsada, deslocar, comprometer a estanqueidade e a água. Ensaio de corpo duro, né, requisito também para que não sofra fissuração, entre em ruína o nosso sistema de vedação. Esse ano, especificamente, teve uma grande mudança, teve uma emenda na norma, na parte 1, na parte 4 e na parte 5. A parte 5 de coberturas, a parte 4 de sistema de vedação, que foi revisada agora em 2021, a seção 11, que fala exatamente sobre o desempenho térmico, essa preocupação que a gente tem tido ao longo dos anos com a formação de ilhas de calor, com a formação, com essa questão do uso de equipamentos de condicionamento de ar em excesso. Então, essa norma ela foi revisada, ela inicia, então, a parte 4 ela vai iniciar com essa parte 11 como uma emenda, falando sobre o sistema simplificado, procedimento simplificado, né, de cálculo aí do estudo, né, de vedação do desempenho térmico da edificação, e em alguns casos ela vai então pedir o procedimento de simulação computacional. Antigamente você iniciava pelo simplificado na norma anterior, né, na revisão na original, e depois, em um determinado momento, é que você partia para o procedimento de simulação computacional. Agora não, você tem a opção de escolher o simplificado ou computacional. A parte 4 vai falar do modelo simplificado, e a parte 1, então, sobre o modelo computacional. Mas, nessa parte 4, ela vai chamar a atenção dos revestimentos quanto aos requisitos e critérios de uma fachada,
onde os valores, e principalmente a fachada, né, esse é o mais importante, de transmitância térmica das vedações, que estão condicionados à absortância solar das superfícies. Então, vocês vão ouvir falar muito, isso a gente tem estudado muito, a academia tem estudado muito, essa questão das ilhas de calor urbanas. O que é absortância? Absortância é o inverso da refletância, né? É o quanto o material absorve de calor. Então, o envelope construtivo da edificação, como é o caso do Brasil sem isolamento térmico, se você usa materiais com baixa absortância, você diminui o consumo, por exemplo, de energia de refrigeração em até 20%. Alguns estudos de cobertura dessa professora, a professora da FAO, a professora Dornelles, ela vai falar, é um estudo recente, inclusive, ela estuda vários tipos de telhas, a situação de reflexão, de absorção, porosidade, de telhas esmaltadas, de concreto. Ela faz 70, se não me engano, 70 tipos de telhas são estudadas. A professora Márcia Chiracal, a professora Vanderlei John da Poli também, estudando muito essa questão das ilhas de calor, dos revestimentos que são, eles evitam essa absortância. Então, a gente tem aí um aumento da refletância solar e, com isso, você reduz a temperatura do ambiente no período de verão e melhora a qualidade do ar em áreas urbanas. Então, a norma preocupada com isso teve uma emenda muito grande aí na revisão de 2021, chamando a atenção para vocês. Tá? O choque térmico, não confunda com desempenho térmico, são coisas diferentes. Né? Então, a gente tem aí uma questão de ciclos de exposição ao calor e ao resfriamento, esse choque que a gente tem, principalmente em regiões muito quentes, que de repente chove, variações térmicas muito altas, como é o caso de Curitiba, que amanhece com 1 grau, 3 graus, e meio-dia já está em 30 graus. Cidade do coração do professor Tomazelli, né? Então, você não pode ter o sistema de vedação diante desse choque térmico, sofrendo deslocamento, fissuras, destacamentos, empolamentos, né? E tudo isso vai envolver a durabilidade do teu sistema. Estanqueidade à água são equipamentos que são colocados, né, são vedados aí no sistema de vedação, e junto com seus revestimentos, esse testa, então, pontos ou a parede inteira, e você não pode apresentar infiltrações, escorrimentos, né? Então, em função do nível de desempenho que você espera para aquela edificação, o teu sistema de vedação ele não pode sofrer com essa situação de simulação. Tá? Então, isso é dividido, tanto desempenho térmico como estanqueidade à água, é dividido por região do Brasil. Né? O Brasil tem regiões de maior índice pluviométrico, de maior ação de ventos, de temperaturas variadas. O isolamento acústico, onde se tem um equipamento emissor e um receptor, e aí você vai ver o quanto aquele sistema de vedação, tanto interno, aqui no caso da foto, quanto externo, no caso de uma fachada, ele é capaz de reduzir, então, a norma tem aí seus desempenhos, mínimo, intermediário, superior, o quanto tem que ter uma redução sonora de um ambiente para o outro, e com isso você vai testando os teus materiais. Guarda-corpo está aí nessa norma, né, na parte 4, para sistemas de vedação inovadores ou até os usuais, você tem a questão de fixação, cargas suspensas, então são testes, são realizados. Tá? Então, alguns dos ensaios, vocês terem a noção. E o que está acontecendo com o sistema de vedação? A gente parte, então, do sistema tradicional de alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de bloco de concreto, alvenaria estrutural, bloco de concreto ou cerâmico, para elementos inovadores, não tão inovadores assim como a parede estrutural de concreto armado, moldada no local, por exemplo, né, onde são formas e a gente vai concretando. Já muito usual, há muitos anos, em países europeus. Em 2018, eu estive na Europa, eles já faziam muitas execuções assim, já há muitos anos, mais de 50 anos, a esse tipo de construção. Tá? Painéis pré-moldados de concreto, onde você vem com ele já acabado, e ele é em concreto, e é içado no teu sistema estrutural, no teu arcabouço estrutural. Você tem painéis termoisolantes, termoal. Por que eu estou mostrando esses sistemas? Porque todo ano, durante o curso, a gente fala de alguns. Aí sempre existe a dúvida, e os demais? Então, esse senso crítico, pessoal, é que eu quero que vocês tenham. É você olhar para um sistema inovador desse e falar, bom, por onde eu começo? É custo? Existe sempre que a gente pega um sistema desse, a gente compara, obviamente, com o sistema tradicional das alvenarias, certo?
E aí você começa a estudar, mas que mais? E as patologias? E a produtividade? É só produtividade e custo que interfere? E a manutenibilidade? E a durabilidade? Então, tudo isso, nós temos muitos sistemas crescendo aí, né? Sistemas de acabamento, chegando no Brasil, wood-frame, steel-frame, paredes de PVC preenchidas com concreto sem função estrutural, com função estrutural, painéis GPS. Outro dia eu estava vendo um videozinho, professor Popolago, onde um casal faz a casa deles inteirinha com esse painel de GPS, ele já vem com uma tela, né, fixada nele, você chapisca e projeta argamassa de ambos os lados. E tá aí. Tem alunos, né, do Mackenzie, inclusive, estão terminando a monografia agora falando sobre o desempenho desse sistema. Então, tem sistemas tipo Jet Casa, né, que é muito tradicionalmente já conhecido, onde você vai fixar a tua alvenaria no chão, né, vai colocá-la no chão, vai fazer um sistema de estrutura, tem formas no chão, vai estruturar essas paredes e vai salas, né, o sistema tilt-up, onde eu vou salas e anexar uma parede na outra. Bom, daí você já começa a ter um senso crítico. Até que ponto essa ligação, essa união, o desempenho térmico, a durabilidade, a vida útil. Então, aí veio, nós não temos norma para todos os sistemas inovadores que estão surgindo, e se você entra lá no site do PBQPH, que é o Programa, né, Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, você vai ver que ali existe se você jogar vedação, vão aparecer pelo menos 17 tipos de sistemas inovadores, tá? Como funcionam esses sistemas inovadores? Então, você tem que criar existe um sistema nacional de avaliação técnica chamado SINAT. Através do SINAT, então, começam a criar diretrizes para a execução daquele sistema inovador. Então, eu apresento um sistema inovador, eu tenho que criar um documento técnico por uma ITA, que é um Instituto de Técnico de Avaliação, normalmente é um IPT, ou um laboratório, ou Unicinos, ou outras universidades ou laboratórios que tenham esses ensaios credenciados pelo Inmetro, né? Então, você começa a abranger esses produtos que não estão constando em normas técnicas prescritivas. Aqui está o exemplo de um DATEC, que é um documento técnico, onde tem todo o passo a passo do cliente, né, o desempenho do produto, o desempenho do processo, depois é aprovado pelo SINAT e coloca-se, então, em produção. Aqui um exemplo de uma diretriz SINAT, de algo que já está resolvido. Isso aqui está virando norma já, né? Então, parede integrada com painel pré-moldado de concreto, ou painel misto para emprego em edifícios habitacionais. E quando você olha ali, você tem acesso a todo esse material, você tem todos os ensaios de desempenho previstos para aquele sistema, para que ele tenha uma vida útil adequada, né, com durabilidade, vida útil de projeto, vida útil real, né? Quem criou o sistema e aprovado, eu tenho que vir, então, fazer um DATEC, que é um documento técnico. Aqui, por exemplo, aquela Jet Casa Pré, um exemplo, peguei lá no site do PBQPH, tem todos os detalhes de fixação entre as paredes, tem fotos mostrando a execução passo a passo, tem os gráficos de desempenho e durabilidade. Ou seja, nós temos muito material para garantir desempenho. O problema é que a norma de desempenho diz que as manifestações patológicas não decorrem do envelhecimento natural dos sistemas. Ou seja, aquele gráfico de vida útil, aquela perda de desempenho, aquilo é envelhecimento natural. Você fazendo as manutenções, eu alcanço uma vida útil final maior, a vida útil para que foi projetada. Porém, se eu não respeitar aquele sistema de aqueles ensaios de desempenho, eu começo a ter, então, falhas. Essas falhas vão gerar manifestações patológicas, elas podem vir de qualquer etapa do sistema de construção, né? E aí eu tenho um desempenho, são tudo edificações novas, são tudo prédios em andamento, são prédios que já provocaram colapsos, acidentes estruturais. No sistema de steel frame, a gente tem tido muito problema de fixação entre as placas, a emenda de placa com muita infiltração, placas com baixo desempenho, é a placa cimentícia, né? Não vou entrar no detalhe do sistema, pinturas ou argamassas de cobrimento inadequadas que não permitem o sistema respirar, e aí você tem
toda uma condensação na superfície. Você tem situações onde são muito inovadoras, que nem Datec tem, nem Sinat tem, mas não tem Datec. Por exemplo, nesse caso aqui, são balanços de 1,5 m, onde se resolveu colocar um sistema de steel frame numa fachada de edifícios com revestimento cerâmico. E quem criou esse sistema nunca não aprova esse tipo de utilização. Só para vocês terem uma ideia, a placa cerâmica tem expansão por umidade 0,3 milímetros por metro, enquanto a placa cimentícia tem uma variação dimensional de 1 milímetro por metro. Ou seja, a placa cimentícia é o caminho crítico aqui, né? Mais o balanço. Aí, quando você vai estudar o balanço, a gente só está preocupado com a deformação inicial, mas e a deformação lenta do concreto? Eu tenho aumento aqui de 2,5 vezes ao longo do tempo da deformação desse 1,5 m. Ou seja, o que vai acontecer com esse sistema aqui daqui a alguns anos, né? E isso não se estuda, não se prevê. Nós fizemos ensaio de aderência em cima dessas placas com revestimento cerâmico. Veio uma argamassa específica própria para isso. Ela é uma argamassa tipo S1, argamassa com flexibilidade até 2,5 milímetros. É uma AC3 com flexibilização. Porém, quando você faz o ensaio de aderência, a argamassa cerâmica está em ordem. Porém, o sistema atrás não suporta, né? A norma fala em 0,5 e a gente conseguiu média de 0,32. Painéis de parede de concreto pré-moldado também já muito utilizado. E como eles são construídos, são feitas as formas, são feitas as concretagens, aí são içadas as paredes, e essa emenda das paredes é o ponto crítico, né? Então, os alunos aprendem durante o curso a exatamente ter essa visão crítica, o baldrame, a impermeabilização, a emenda, a olhar não só o lado positivo, só a excelência construtiva. E está aí, né? Casos que a gente tem vários de infiltrações, de corrosão, de emendas nesse sistema. Olha lá, que é um ambiente interno com muita infiltração. E normalmente são edificações populares. Então, eles não têm dinheiro nem muitas vezes para pagar uma inspeção, quem dirá uma recuperação estrutural, né? E convivem com isso. As paredes de concreto são maravilhosas, são rápidas, interessantes, exigem uma mão de obra diferenciada, porém você tem falhas do uso da escolha da forma, o desmoldante inadequado, você tem cargas excêntricas provocando fissuração, você tem concretos inadequados, com muita formação de bicheiras, você não trabalha com um concreto BM, né? Esse aqui que era o professor era um professor que já faleceu, ele falava, a diferença de um concreto autoadensável e um concreto BM. Aí todo mundo ali olhando o que é um concreto BM. Meu tempo já acabou aqui. Opa, só um minutinho. Eu já estou terminando. O BM era o bem molinho, né? Então, o concreto bem molinho é diferente do concreto autoadensável. E aí exige uma tecnologia, exige aditivos. Então, não basta você tomar um sistema inovador, achar que ele é mais rápido e mais barato, fazer 300 casinhas. Lembrando que sempre são construções modestas, construções de cunho popular, que vão sofrer com isso. Bom, eu termino aqui deixando aí as palavras de Jesus Cristo, há 2.000 anos, onde ele falou de dois homens, o homem prudente e o homem sensato. O prudente, ele avaliou todas as situações antes de construir a casa dele, o tipo de fundação, se ia ser profunda, se ia ser rasa, a situação de exposição, e o imprudente, ele construiu de qualquer forma, fundação rasa, e quando vieram os ventos, os rios, as enchentes, deram contra as casas, a casa do imprudente não se sustentou. Então, a nossa vida não pode ser baseada em fragmento de rocha e areia, mas na rocha firme, né? Fica aí uma mensagem para vocês, o conhecimento antes de adotar sistemas inovadores. Deixo também uma frase, o Alexandre vai lembrar bem dessa frase, era de um professor nosso, engenharia é física, bom senso, e ele dizia assim, era física e bom senso. Eu acrescentei, viu, Alexandre, física, química, hoje a química é muito forte, tem que conhecer da química dos materiais. Você que não gosta de química, vai ficar para trás e as patologias vão acontecer, porque tudo é nanotecnologia hoje em dia. Bom senso, e depois da Lava Jato, eu acrescentei a ética. Tá bom? Obrigado e encerro por aqui. Boa noite, pessoal. Depois dessa aula maravilhosa aí do professor Renato, e que me fez lembrar os tempos em que eu acompanhei avaliando Datecs e
e fazendo aí alguns desses trabalhos aí das diretrizes, né? Então foi uma parte interessante aí da gente relembrar. Bom, eu vou recomeçar aqui nossa parte aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho das construções nos sistemas prediais. Tem algumas coisas que a gente pensa, né, quando a gente olha aí no nosso dia a dia e a gente fala assim, né, tem coisas que a gente só vai entender com o tempo, né, e não adianta a gente querer pular etapas aí. A gente aprendeu muito sobre isso, principalmente quando a gente olha a nossa dificuldade, muitas vezes, em entender algumas situações, e quando a gente olha isso mais do que nunca, a gente olha um prédio antes e um prédio depois, né? Que no caso a gente está olhando ao contrário, um prédio já deteriorado e depois de passar por um retrofit. E ao mesmo tempo a gente vê uma imagem de um prédio novo, ou pelo menos recém-construído, e com o passar dos anos que se deteriorou muito, né? O que faz isso acontecer, né? Então, quando a gente olha o nosso dia a dia, a gente tem que pensar que assim, não se faz uma obra sem ter um bom projeto, né? Então, quando a gente fala em vida útil de projeto, vida útil dos sistemas, vida útil da construção, a gente precisa de um projeto, e um bom projeto. E um bom projeto começa exatamente com bons profissionais, né? Então, como é que a gente faz com que essas construções sejam longevas e outras não, né? A gente olha uma construção aí, uma idade avançada e funcionando perfeitamente, e alguns exemplos aí que a gente vê de construções muito novas, totalmente deterioradas, né? Isso é o nosso dia a dia. E como é que a gente pode fazer para isso não acontecer ou para que a nossa construção realmente sobreviva e aconteça, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Eu acho que o ato número 1 para a gente começar a pensar é a gente pensar que, assim, toda a obra, a concepção do projeto, determinados objetivos, tudo isso tem que começar de forma integrada. Se a gente não começar isso de forma integrada, juntar tudo isso depois é uma coxa de retalhos que não vai dar certo, né? Então, a gente precisa que arquitetos, engenheiros, projetistas, técnicos, todo mundo, desde o começo, já se junte e comece a pensar junto. Não só na obra, mas nas soluções que essa obra vai ter também. Então, não adianta a estrutura pensar de um jeito e quem for fazer o revestimento pensar de outro. A gente tem que começar junto. O que vai ser? Qual vai ser a solução adotada, né? E aí a gente começa com a nossa brincadeira. Primeiro, contratar empresas e profissionais que tenham experiência nessa área, né? Não adianta a gente achar que vamos contratar qualquer um, barato, mais barato, melhor preço. Nem sempre isso dá certo e na grande maioria da experiência não dá, né? A outra parte é ter ciência, ter conhecimento. O que o meu cliente quer, o que o proprietário quer, o que o usuário quer. Não adianta eu querer construir uma casa achando que quem vai morar lá, e o Sinat mostra muito isso, né? Quem vai morar lá, o cara não tem nem casa, ele mora num barraco de lona. Então qualquer coisa serve. Não é bem assim. A gente precisa ter uma coisa confortável, né? Eu tenho uma amiga que é arquiteta e fala que assim, a nossa casa é nossa segunda roupa. Se eu não me sentir bem dentro dela, porra, onde é que eu vou ficar, né? E conceber projetos não só com vistas ao hoje, mas principalmente ao futuro. A gente tem que olhar para frente. Essa casa vai envelhecer? Vai. Os sistemas vão envelhecer? Vão. Mas eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que dar condição de fazer a manutenção, né? Isso tem sido uma grande discussão aí no nosso dia a dia. Outra coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente vai compatibilizar a obra com o local. A gente teve um exemplo clássico aí, né? Não só da última foto da palestra do Renato, que fala da casa sobre a rocha ou da casa sobre a areia, mas sobre o calor, sobre as zonas bioclimáticas, sobre umidade, né? Muitas vezes uma construção que é totalmente adequada para um microclima não é adequada para outro clima, né? Então não adianta o cara querer fazer uma casa com lareira na Amazônia, e o máximo que ele vai ter lá é lenha para queimar, mas ele nunca vai conseguir acender aquela lareira. E pelo contrário, né? A casa vai ser uma estufa, porque é úmido, a casa é fechada, tem pouca ventilação, né? Então a gente tem que pensar nisso. Outra coisa, como é que a gente conhece o entorno, né? Muitas vezes a gente projeta a obra sem conhecer o entorno, a gente tem ruídos, a gente tem barulhos, a gente tem uma série de interferências locais do entorno daquela obra. Temos que pensar nisso, principalmente os vizinhos, né? Hoje a gente tem algumas
limitações de vizinhos, ruído, barulho, né? Escola próxima, né? E considerar segurança e estabilidade, como é que a gente considera isso, né? E quando a gente fala em segurança aqui, estabilidade, não é só a parte principal da estrutura. Eu posso ter partes da estrutura que vão se desprender de lá e podem machucar alguém, podem causar graves acidentes. Então a gente precisa pensar nisso também, né? Da mesma forma que a gente pensou em sacadas, em vidros, uma série de materiais, que hoje a gente tem materiais muito adequados para cada uso. A gente tem que pensar que a gente não pode esquecer da segurança contra incêndio. Isso é uma tônica que eu canso de falar no curso, e muitas vezes a gente projeta tudo e esquece do incêndio, né? Como é que as pessoas vão sair de lá? Essa construção suporta o incêndio? Eu tenho como fazer alguma coisa que minimize o dano do incêndio, né? Eu tenho como combater esse incêndio muito rapidamente. Quanto mais rápido eu combater, mais rápido eu debelo aquela chama e pode ser que ele não se propague, eu cause menos acidentes, né? Onde é que começam os incêndios, né? Nas ligações elétricas, nos sistemas de para-raio, nos sistemas de proteção de descargas atmosféricas, ligações de gás, né? Então, assim, eu tenho que projetar esses sistemas também de forma adequada. Não é fazer uma mangueirinha, não é puxar um fiozinho, e principalmente tomar cuidado. Dependendo do local que eu estou, eu posso ter vandalismos, as pessoas podem roubar partes do sistema. O sistema de descargas atmosféricas é um dos mais furtados em obras, né? Eu tenho cabeamentos de cobre, isso custa caro. Então, como é que eu penso nisso? Como é que eu protejo isso? Eu tenho que pensar na minha obra também desse lado. E a segurança no uso e na utilização. E aí, no uso e na utilização, são duas coisas que eu costumo brincar com os alunos. Eu falo assim, olha, precisamos tomar cuidado, principalmente com porcelanato do lado da banheira, porque hoje a gente tem idade, tá bom, tá firme. Amanhã eu levo um escorregão e caio, e me machuco, né? Então, assim, eu tenho que pensar, esse porcelanato não pode ser tão liso. O piso não pode ser tão liso. Como é que a gente pensa essa segurança no uso, no dia a dia da pessoa? Ele é bonito, sem dúvida, mas ele causa vários problemas, né? Então tem que pensar qual é o material adequado para eu colocar. Outra coisa que a gente acabou de falar é estanqueidade, né? A gente falou muito sobre estanqueidade, água, vento, chuva, ruído, fumaça, barulho, sons. Olha quantas coisas a gente tem. E hoje a gente fala também em estanqueidade nas ondas, né? Ondas de Wi-Fi, por exemplo, né? Às vezes, sem querer, a gente acaba bloqueando esses sinais, a gente põe lá o roteador numa parte da nossa construção e do outro lado não funciona, ou não funciona tão bem. O meu vizinho consegue pegar esse sinal interfere em outros equipamentos, né? A gente tem alguns equipamentos que interferem com outros, né? Telefone sem fio que interfere no Wi-Fi. Então, assim, como é que eu consigo garantir essa estanqueidade? Não só dentro do meu imóvel, mas também para os vizinhos, né? O desempenho térmico, o desempenho lumínico, acústico, tudo isso tem muito a ver com as vedações que o Renato acabou de chamar a atenção, mas tem muito a ver com o clima, onde a gente está colocando esse imóvel. Então a gente tem que pensar muito, com muito carinho, né? Qual é a minha solução técnica para aquela vedação? Eu vou garantir iluminação, eu vou garantir conforto térmico. E isso a gente tem que olhar com vistas ao futuro. Economia de energia, baixo custo de manutenção, baixo custo, principalmente voltado para uma coisa muito boba, que é a operação desse bem ao longo do tempo, né? Então não adianta eu falar, eu vou pôr essa janela aqui, ela é baratinha. Eu vou ter problema de ruído, eu vou ter problema de iluminação, vou ter problema de ventilação, vou ter problema de manutenção. Não garante a minha iluminação, eu tenho que manter a luz acesa, tem um custo maior de operação do meu imóvel. Isso encarece. E, contrapartida, vai contra tudo que a gente prevê, que é ser econômico, que é ser mais sustentável a minha construção, né? Outra coisa, como é que eu faço a durabilidade e manutenibilidade desse imóvel? Então, outra coisa que eu chamo muito a atenção dos alunos. Tá bom, a gente faz o prédio e esquece de colocar condição para colocar o balancinho, local para fixar o cara que vai limpar a janela, local para prender o cara que vai estar fazendo a manutenção. Então, a gente tem que pensar também que assim, não adianta eu pôr um telhado lá em cima do prédio de qualquer jeito, simplesmente para pôr um telhado, sendo que o cara, quando vai subir lá, vai ter que tirar o telhado. Ele quebra a telha, ele quebra o telhado, ele estraga o telhado, eu vou ter infiltrações, eu vou ter patologias lá em cima, por uma falta de previsibilidade minha na fase de projeto.
na fase de projeto, eu consigo pensar e consigo colocar um sistema lá em cima perfeito. O cara tem um local para andar, ele tem um caminho para fazer esse trânsito ao redor do prédio, ele consegue descer nas fachadas para dar manutenção, para pintar o prédio, para dar acabamento, né? É uma série de coisas que a gente tem que pensar nessa fase. Outra coisa que a gente chama atenção sobre saúde, higiene e qualidade do ar, né? A gente, no curso, a gente tem uma aula exclusiva sobre isso, e a gente às vezes fala assim, poxa, será que é tão importante isso, né? A gente acaba pensando na estrutura, pensa no acabamento, pensa numa série de coisas, mas esquece desses 3 quesitos aqui. E a gente tem que pensar que, assim, eu preciso garantir limpeza, eu preciso garantir higiene, isso é um foco de doenças, eu preciso garantir qualidade do ar. Então, muitas vezes a gente pensa no ar-condicionado e esquece que eu tenho que fazer manutenção do ar-condicionado, eu preciso limpar os dutos de ar-condicionado, eu preciso limpar o aparelho de ar-condicionado, eu preciso pensar em ralos adequados e com fácil manutenção, caixas de gordura, caixas de esgoto, né? Então, uma série de coisas na nossa construção tem que ser pensadas, porque tudo isso vai implicar na minha saúde lá na frente. Se eu não conseguir dar uma boa ventilação no imóvel, eu crio ácaros, eu crio fungos. Eu tenho outro problema de saúde, muitas vezes, não pensado durante a fase de projeto. Poxa, eu poderia ter colocado esse imóvel mais bem locado para uma situação de vento, de uma ventilação cruzada dentro do imóvel, né? Então, tudo isso tem que ser pensado ainda na fase de projeto. Depois é muito difícil da gente resolver. Outra coisa que a gente tem que pensar muito é a funcionalidade e acessibilidade. A gente acaba esquecendo também disso. E a 9050, a NBR 9050, que fala sobre isso, e ela vem de encontro com o Estatuto do Idoso, em que fala que a gente tem que garantir essa acessibilidade. E aí a pessoa fala assim, mas aqui no prédio não tem nenhuma pessoa com essa condição, a gente não precisa ter isso. Mas eu posso ter essa necessidade temporária. A pessoa pode estar jogando futebol, torcer o pé, quebrar a perna e ter uma necessidade temporária. Ela não precisa ser permanente. Mas ela tem que ter acesso, ela tem que conseguir entrar no imóvel, ela tem que conseguir usar o imóvel dela. Afinal de contas, ela comprou aquilo ali. Ou uma visita que está chegando para nos visitar, que tem essa limitação. Então, a gente tem que pensar nisso. E se isso é funcional, né? Às vezes a gente lembra de uma coisa que é muito boba. Nós também vamos envelhecer, não são só as construções. Então, eu também vou ter limitações no futuro. Então, o cara fala, não, aqui é fácil. Aqui o senhor aperta a torneira, é facinho, é só 55 voltas, está fechada a torneira. Será que eu, com meus 90 anos, vou ter condição de fazer essas 55 voltas? Será que eu colocar uma torneira, uma alavanca com 4 de volta, é muito mais simples, muito mais fácil, né? E muito mais confortável para o usuário? A gente tem que pensar nisso, né? Isso está de frente com o nosso conforto antropodinâmico. Então, a gente chama muita atenção disso, né? A gente fala assim, olha, vamos pensar na nossa obra lá na frente. Nós vamos envelhecer, as obras envelhecem, a gente cuida da gente, a gente vai no médico, a gente passa lá pelos exames de rotina, a nossa obra também. E hoje existem normas que, inclusive, a gente vai fazer isso. Existe uma norma só de gestão desses sistemas, né? Então, vamos fazer essa gestão. A gente precisa continuar com esse processo. A adequação ambiental, que a gente precisa pensar, como é que eu insiro a minha obra dentro de um ambiente, né? Então, por exemplo, eu posso ter jardins verdes, eu posso ter coberturas verdes, eu posso ter condições mais adequadas, jardins verticais, né? A seleção e consumo de materiais, eu posso ter uma construção mais racional, utilizar menos materiais, né? Ser mais ecologicamente correto, né? Eu critico muito alguns sistemas construtivos, porque às vezes a gente faz tudo, depois vem quebrando tudo para instalar o sistema e depois tem que refazer de novo. Eu falei assim, gente, mas por que já não deixou o nicho para passar aquilo ali? Por que a gente já não deixou isso aberto? Mas é que eu não sabia. Então, o projeto tem que ser bem feito lá no começo. A ferramenta BIM hoje permite a gente confrontar vários projetos ao mesmo tempo, verificar uma série de interferências, de incompatibilidades, resolver isso antes de construir, para que a gente não tenha o sabor de ter que refazer, quebrar e refazer de novo, né? Consumo de água, deposição de esgoto, água de reuso, a gente fala bastante disso, né? Apesar do pessoal falar que no Brasil é o país que mais tem água doce do mundo, a gente precisa se preocupar que assim, essa água um dia acaba, né? Ou fica muito longe, ela fica muito caro para a gente trazer.
Então, vamos pensar, pô, eu consigo ter um prédio ecologicamente mais correto, mais dentro de uma filosofia de reuso, de reaproveitamento, de menor consumo, né? Um limitador de vazão, muitas vezes, numa torneira ou em alguns sistemas, eles economizam muita água, né? Por que eu tenho que gastar essa água inutilmente? Por que eu não posso reaproveitar algumas águas, como água de chuva, para molhar jardim, para fazer limpeza? Por que eu tenho que gastar uma água nobre, que é uma água potável para beber, para molhar a planta? Né? Então, pô, vamos utilizar outros sistemas. E o consumo de energia. Né? Para quem tem assistido aí os noticiários, hoje uma das grandes preocupações é se nós vamos ter energia no segundo semestre. Né? Então, a gente tem que pensar em consumo de energia. Eu preciso de um baixo consumo de energia. Então, condições de escolha de materiais com menor absortância, equipamentos mais adequados, sistemas mais bem pensados, com certeza a gente vai ter um consumo menor de energia. Então, a gente tem que pensar nisso na fase projeto, para que a gente tenha um custo menor de operação da minha construção. Bom, a norma de desempenho, que o Renato falou bastante aí na primeira parte, ela foi revisada e uma grande parte dela está aí já em operação. A parte nova dela que foi revisada fala muito sobre essa parte de simulação computacional e simulação prática dos ambientes. Né? Então, a gente tem isso tudo. Nós temos as 6 partes da norma aí também para a gente consultar, falando de sistemas hidrossanitários, pisos, tudo isso está na norma. Então, e essa norma ela traz dentro dela uma série de outros quesitos, de outras normas específicas para cada uma. Né? Então, a norma de desempenho está lá. A gente falou da vida útil, né? E a norma faz uma mudança sutil, né? Em que antigamente a gente falava que o período de tempo, né, era simplesmente o desempenho esperado para manutenção, para algumas coisas, né? E hoje a gente define isso não mais só para isso, né? A gente pensa no manual de uso, a gente pensa na operação, na manutenção. Como é que eu vou fazer a manutenção disso? Para que eu consiga garantir aquela vida útil prevista lá atrás. Né? Pelo menos aquilo tem que ser garantido. Para isso eu preciso fazer manutenção. Né? Os requisitos de segurança, que a gente comentou, né? Estrutural, fogo, uso, habitabilidade, estanqueidade, né? E saúde, higiene, a sustentabilidade que a gente tem que pensar. Quando a gente fez o nosso juramento aí de engenheiros, a gente pensa nisso. Né? Como é que eu consigo fazer uma obra que seja menos danosa para o meio ambiente, menos danosa para o contexto que ela está. A gente tem que pensar muito nisso. Né? E determina que a gente tem alguns intervenientes, dentre eles os próprios usuários. Então, não é só responsabilidade de quem construiu, não é só responsabilidade de quem projetou, é também de quem vai usar. Eu posso ter pensado em tudo, ter feito tudo muito bem pensado, muito bem planejado, mas se quem vai usar aquilo ali não souber usar, ou usar de forma inadequada, nada adiantou tudo que eu pensei. Então tá lá as incumbências de quem é o fornecedor, o que ele tem que fazer, todas as determinações dele, do projetista e contratante, no caso, né? O que ele tem que fazer, estabelecer essas limitações de vida útil, o construtor, o incorporador, né? O usuário, que também é um forte candidato aí aos problemas, porque ele é o responsável por fazer as manutenções na vida da obra. Né? Então tá lá. E como é que a gente faz tudo isso? Então vamos lá. Eu pus aqui um exemplo clássico de uma coisa futurista. Os Jacksons, né? Um desenho extremamente antigo e que estava na vanguarda naquela época. E ao mesmo tempo a gente tem do lado aí uma casa com tudo automatizado, já interligado pelo 5G, com operação pelo celular. Né? Como é que a gente junta essas duas épocas tão diferentes e ao mesmo tempo tão contemporâneas? Então, o sistema. Aí estão os nossos sistemas. E o sistema é um conjunto de elementos, na verdade, interdependentes, né? E que precisam funcionar juntos, eles precisam formar um conjunto. Então, o sistema é um conjunto. Então, não existe um sistema independente do outro. A gente tem que pensar neles todos juntos. Né? E aí tem uma frase que eu acho que é o nosso lema. Né? O edifício é uma construção destinada a alojar pessoas, fornecendo a elas condições necessárias para desenvolver do melhor modo as atividades previstas. Então, aqui se aplica tanto às nossas moradias, aos nossos escritórios, aos nossos prédios comerciais. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E aí a gente eleva isso aqui para um patamar para frente, que são os edifícios inteligentes, né? Que vão além da construção moderna, de nanotecnologia, mas
capaz de economizar energia, contribuir com metas de sustentabilidade, aproveitar os recursos máximos da tecnologia para que a gente tenha realmente um prédio moderno e contemporâneo a qualquer tempo, mesmo lá no futuro, né? E aí os nossos sistemas prediais, né? Um pouquinho dos sistemas elétricos, né? Que é um dos quesitos que eu falei bastante aí para vocês. Ele tem que ser pensado lá no começo, eu tenho que pensar nisso na demanda. Se a gente olhar para trás, as nossas casas tinham 2 tomadas na sala, e hoje, se eu não tiver pelo menos uma meia dúzia de tomadas, eu não tenho onde ligar o roteador, né? Então a gente tem que pensar nisso. Ao mesmo tempo que aumentou a demanda de energia, a gente deixou de ter outras coisas. Então, antigamente a gente só tinha televisão na sala, quando muito um ventilador. Hoje a gente tem todos os equipamentos eletrônicos, então tem que pensar na minha casa. No futuro também vai ser assim. Tem que deixar tomadas previstas, tem que deixar condições de instalar isso, né? Eu preciso pensar em outros sistemas paralelos também. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que as lâmpadas deixaram de ser incandescentes e passaram a ser LED, eu diminui o consumo de energia dessas lâmpadas absurdamente. Então, eu trabalhava com uma lâmpada que trabalhava com 100 watts de potência, e hoje a minha lâmpada tem 5 watts e meio, 6 watts. Isso é menos de 10% do consumo de energia que eu tinha antes. Então, isso não significa economia de recurso. Economia de recurso que eu tenho lá fora, de energia elétrica sendo gerada, e que eu posso usar de forma melhor. Bom, aí tem um exemplo clássico, né, das manutenções que a gente tem que fazer, um quadro cheio de disjuntores, né, e vários exemplos aí de formação de energia. Desde a energia eólica, passando pela energia nuclear, energia hidráulica, que são as nossas hidroelétricas, termoelétricas, tudo isso vai gerar energia. E hoje, a gente no Brasil precisa, e a gente já está fazendo isso no Nordeste, que são os parques eólicos, mas ainda não temos muitos parques solares, né? Então a gente precisa ampliar essa nossa oferta de energia com outras coisas, né? Eu acho que seria interessante a gente estar pensando nisso. E quando a gente pensa na energia elétrica, como é que eu distribuo isso dentro dos imóveis? Então a gente tem que pensar em modernidade. Então, assim, uma das coisas que a gente chama atenção é que se eu pensar em shafts para passar tubulações, fiações, eu consigo modernizar isso a qualquer tempo. Se eu coloco tudo isso embutido, além do risco de eu não conseguir trocar, eu tenho uma dificuldade maior de inspeção e manutenção, né? Então é interessante que a gente consiga, de alguma forma, modernizar isso, modernizar de uma forma inteligente, para que se amanhã alguém lá mudar no edifício comercial o uso daquele andar, a gente consiga modificar tudo isso muito rápido. A selagem dos shafts, para a gente garantir estanqueidade, não só de barulho, de ruído, mas de fumaça, de cheiro, né? A gente conseguir os nossos sistemas hidrossanitários, de água fria e água quente, de forma inteligente, e a gente pensar nisso de forma de reuso. Então, por exemplo, as águas de vasos sanitários, de alguns sistemas, eu não preciso usar uma água potável tão cara, eu consigo usar águas de reuso, águas retratadas, né? Aqui são os sistemas que a gente colocou, que a gente quebra tudo para embutir os sistemas, ou a gente pode fazer isso com shafts mais inteligentes, né? Aqui é um exemplo clássico que eu coloquei aqui, né, das cisternas antigas, como é que a gente acomodava a água há 20 séculos atrás e como é que a gente pode fazer hoje, né? Com a mesma qualidade, com o mesmo uso e com uma certeza muito maior de evitar doenças, né? Os nossos sistemas hidrossanitários, a gente tem que pensar nesses sistemas de uma forma inteligente, né? Então, shafts de descida, por exemplo, desses sistemas, permitem que a gente desça todas essas tubulações pelo mesmo lugar, só que elas geram ruídos. Então, eu tenho que pensar também em isolar esses ruídos, porque o meu vizinho não quer saber quando eu vou no banheiro, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, hoje a gente tem alguns vasos sanitários que não precisam mais passar por andar de baixo, eles podem sair por dentro do shaft, eu tenho saídas traseiras desses vasos. Parece uma modernidade boba, mas ele evita que eu fure a minha laje, ele evita o problema do andar de baixo, do meu vazamento no andar de baixo, a minha estanqueidade. Todos esses problemas podem ser resolvidos de uma forma pensada, mudando um simples equipamento extremamente útil. O nosso sistema de ar-condicionado, eu já falei aqui, a gente tem uma série de problemas no ar-condicionado, inclusive a formação de ácaros, bolores, fungos. Então, a gente precisa fazer manutenção, a gente precisa limpar. Não adianta só pensar, não, mas se ficar calor lá o imóvel, eu ponho um ar-condicionado. Não, eu preciso pensar como é que eu dou manutenção.
colocar no ar-condicionado, além de tudo, vai me custar caro manter essa energia ligada, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho do que é o BTU, né? Não quero me estender muito sobre falar o que é um BTU, mas é o quanto a gente precisa de energia para esfriar em 1 grau essa nossa massa de ar, né? E então, a gente está trocando calor. Eu estou trocando calor, eu gasto energia. Tá? Aqui a gente tem os sistemas, né? Eu posso ter um sistema central, um sistema split, um sistema multi-split. Hoje, uma tendência nos prédios de apartamento, a gente dá uma única máquina condensadora e várias evaporadoras. Né? Isso diminui energia, consumo de energia menor, mais fácil de eu instalar. Só que eu tenho que deixar essa infraestrutura pronta, porque não adianta nada. Eu não deixar a pessoa comprar o equipamento e ter que vir quebrando tudo. Às vezes é impossível colocar isso. Né? Como é que a gente faz tudo isso? Como é que a gente interliga isso? Como é que a gente moderniza isso? Né? E aí está aí uma vantagem que é a gente pensar isso na fase projeto. A minha ventilação ajuda muito a não ter que ligar o ar-condicionado o tempo todo. Né? Então, vamos pensar nisso. Eu posso melhorar a minha condição. Sistemas de aquecimento e calefação, que aqui em São Paulo a gente quase não vê, mas para o sul do país ele é extremamente interessante e útil. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, como é que a gente projeta isso, como é que a gente coloca. Posso fazer isso com água, posso fazer isso com energia elétrica, com resistências. Então, aí tem alguns exemplos clássicos. Né? Posso fazer com lareira também, que é um jeito ecologicamente correto da gente fazer, queimando madeira. Né? Só peço que o pessoal queime madeira de reflorestamento. Mas a gente tem uma toxicidade que é gerar gases. Então, eu tenho um outro problema. Eu tenho que pensar nos gases. Eu preciso tirar esses gases do ambiente. Né? De novo, aquele meu problema de estanqueidade pode virar contra o feiticeiro aí, né? Se esse gás ficar lá dentro, eu mato as pessoas lá dentro por asfixia. Então, eu tenho que pensar nisso. Como é que eu tiro isso? Né? Os sistemas de rede de telefonia, que hoje muita gente não usa mais, a gente pensa muito aí nos telefones todos já digitais, sem antena, os nossos celulares altamente portáteis, né? Mas a gente tem muitos sistemas que pertencem ainda a esse conjunto, principalmente a TV a cabo, que entra via cabo. E eu tenho que pensar nesse sistema. Como é que esse cabo chega no escritório? A maioria dos imóveis não tem previsibilidade de eu instalar um cabo de rede. E a gente percebeu isso nessa pandemia. Né? Se eu trabalhar só no Wi-Fi, a minha velocidade cai muito, a minha dificuldade de logar, de trabalhar. Então, eu preciso do cabo físico ainda é mais eficiente em alguns sistemas. Né? E o Wi-Fi, que eu falei lá das blindagens do Wi-Fi, a interferência desse monte de ondas, né, que atrapalha em alguns casos. Né? A gente tem que pensar nisso. Então, eu coloquei aqui algumas ilustrações, que talvez os que tiverem mais que 50 anos com certeza vão lembrar, né? Que são os telefones de disco ainda, que a gente girava, ou as fichas telefônicas. Então, para quem está assistindo a palestra aí, de vez em quando a gente fala assim, caiu a ficha? É essa fichinha que está aqui do lado, que a gente colocava no orelhão, e quando conseguia completar a ligação a muito custo, essa ficha caía, e a gente falava assim, ufa, até que enfim eu consegui a ligação. Então, o que eu peço para vocês, nada mais é do que essa ficha caia em vocês aí, a gente realmente se conecte nesse novo mundo e a gente pense nessas obras de uma forma inteligente, né? E aí está aí toda a nossa poluição aí de redes de comunicação, como é que a gente interage tudo isso. E quando a gente olha um edifício e a gente olha um edifício inteligente, a gente consegue colocar todos esses recursos a nosso favor, né? Principalmente assim, utilizando tecnologia de ponta. Então, a hora que o cara passa o crachá na portaria, o elevador sabe que alguém está entrando no prédio, o próprio computador direciona o carro do elevador para lá. Então, a hora que ele chega no térreo, o elevador está lá já esperando, ele não precisa ficar esperando. Né? Se eu sei que ele está chegando em casa, ele consegue acionar o ar-condicionado, preparar iluminação mais adequada. Isso a gente faz nos escritórios também. Né? Então, a gente consegue modernizar uma série de atividades e interagir essa nossa casa, essa nossa segunda roupa conosco, para que a gente chegue lá e se sinta bem, né? Se sinta confortável. Né? E os sistemas de elevadores, que é um dos últimos itens que eu deixei aqui para o finalzinho, só para a gente falar um pouquinho da importância dos elevadores aí. Né? Quanto esses elevadores hoje são mais modernos, mais econômicos, mais eficientes. Né? Então, está lá uma série de elevadores, hoje a gente consegue fazer tudo isso de uma forma rápida. E o último item, só para não cansar vocês, é a central de aspiração. Como é que a gente elimina todo esse pó de dentro do nosso imóvel com um aparelho que está lá fora do meio ambiente, sem fazer barulho,
e garantindo que eu consiga limpar o meu imóvel de uma forma inteligente também. Com um único aparelho eu consigo limpar todos os cômodos sem ter barulho nenhum, sem incomodar o meu vizinho. Certo? Pessoal, como é que a gente faz isso? A gente tem que pensar, tem que melhorar, tem que juntar informações e pensar junto. Tá certo? Muito obrigado para vocês aí. Vou deixar vocês aí com o Dr. Tomazelli. Olá, gente. Obrigado por estarem aqui nesse webinar do Mackenzie. Fiquei muito contente de ser convidado, né? Sou professor da casa aí, assim como do curso de pós-graduação, mas já fui da graduação por um tempinho. Eu sou engenheiro civil, formado junto com o Renato, na Unip. Depois fiz duas especializações, fiz mestrado que o Renato fez na UNPT. E trabalhei com Noronha. Depois eles faleceram, continuei meu próprio negócio. Desde 2008 que é a Totem, estamos aí, na Totem somos em 14 pessoas no escritório. Tem mais 3 sócios e o resto são colaboradores. Deixa eu esticar aí, porque eu vou ter que correr bastante. Para quem tem aula comigo, né, no curso de edificações, de execução de estruturas de concreto, eu falo dessas obras, só que com muito mais detalhes, tá? Eu achei interessante resumir. Não é para vocês poderem entender o que é concreto máximo. Não é uma novidade que eu vou falar. Isso já tem desde muito tempo. Começou com barragens. Mas é mais para mostrar esses 2 prédios que eu tive a felicidade de participar dessas obras, né? Ainda estou lá ainda na questão do requisito de revestimento também. Certo? E o que acontece? A gente fez os blocos de fundação, a consultoria, porque eram volumes grandes. E do Figueiras, que eu estou passando, acompanhei a estrutura até o final, desenvolvendo cerca de 8 tipos de traços, porque é para chegar a 152 metros de altura, atendendo o projeto. Bom, vamos fazer como é que roda aqui o slide? Então, isso. Você sabe bem, né, que é o Figueira, o projeto da Academia das Coisas aí da Técnica da Porta, construtora, construção de concreto. Tem 3 subsolos, terra e mais 52 andares, totalizando 152 metros a partir do nível da calçada, né? Os concretos foram 50, que está toda a radiografia que eu não vou ficar lendo para vocês, tá? Esse aqui é o bloco de fundação, tá aqui o buraquinho, eu tirei uma foto minha para provar que eu estava lá. Então, 500 metros cúbicos de concreto, foram feitas em 2 camadas, assim, não é por causa do volume, a questão é a altura do bloco, por causa do calor interno, sabe? Não é por causa da dimensão dele, que influencia realmente é a altura. Né? Hoje o prédio está quase pronto, né? Se for uma reunião lá, foi a Supermis que forneceu o concreto para o bloco de fundação, e quem terminou foi a compressão. Então, o relatório era concreto macho na época, e essa aqui é a Realtec, que é a empreiteira que é da própria. Tá? Esse é o outro edifício deles, que é hoje o edifício mais alto de São Paulo, com 172 metros de altura, ali no projeto, tá? E também da radiografia, o bloco foi de quase 900 metros concreto. Tem 2 camadas, só que tem 3 bombas, porque teve que se lançar 55 caminhões de concreto, né? Então, não precisou ter 3 bombas, 2 lanças e uma estacionária, tá bom? Esse aqui é o prédio que eu passei lá um dia aí e tirei uma foto na fase de acabamento final, né, com o Crescerbe que forneceu esse concreto, o corpo técnico deles, assim como das Permix, são excelentes, assim como a Engenix, forneceu muitas usinas de concreto, né? Acho que dessas 3 é as melhores, né? Esse aqui é o bloco, né, que tem uma série de estacas, né, que faz bolões enormes, aqui é a vista do bloco, né? Ele é bem grande mesmo, tem gente pra caramba lá, aqui a altura, 3 metros de altura. Então, assim, quais as considerações técnicas para uma torre com um volume desse, uma dimensão inusitada? Quem falava isso é a doutora Maria Noronha, dimensões inusitadas. Ela colocava assim nos relatórios delas, que eu acabei herdando, assim, coisa de 200 relatórios, oculto comigo. Eu cataloguei, está tudo escaneado, inclusive. Para fazer essas dimensões, a gente tem que tomar cuidado com o calor desprendido no interior do bloco, tá? Por causa da fase da hidratação, do endurecimento do cimento. Por quê? Pode ocorrer tensões. Enquanto a casca está endurecendo, o miolo ainda está quente.
Então, começa a empurrar aquela casca e ele racha. Então, você tem que abaixar a temperatura interna para que ele tenha um equilíbrio. Não, é impossível você chegar na casca. Mas o equilíbrio cuja a tensão de tração seja inferior à resistência do concreto nas primeiras idades, para que essa casca não trinque e contribua com a armação. Tá? Então, assim, isso aqui é do Kubritzes, né? Que eu peguei dele. Ele me impressou porque do bloco do... É que eu parei que nem cachorro de rua, sabe? Lá no bloco do Figueira. Aí eu falei assim, olha, eu não aguento. O de 900 eu vou pedir para o Britzes me ajudar. Aí eu liguei para ele, né? Não estava mais com o Paulo Helene. Aí vem ajudar, vem. Então, assim, essa apresentação dessa parte aí, esse desenho é dele, me ajudou bastante. E agora vamos fazer um aí de 1.500 metros, mas esse eu vou fazer sozinho. Né? Então, assim, esse desenho, vamos usar a teoria com concreto massa, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado que a Nona comentou, e é igual você fazer um pão, né? Por que o pão racha? Né? Porque o miolo lá ainda está quente e a casca está envelhecendo. Só que a casca está sendo empurrada pelo miolo, e isso não pode acontecer no foco. Você tem que equilibrar essa temperatura. Então, assim, eu tenho que fazer esse T máximo aqui, ó, para um T mínimo, né, no espaço de tempo. E que espaço que é esse? Assim, até o concreto começar a ter resistência a esforço de tração. Né? Geralmente, nas primeiras você tem que ter duas horas mais críticas. Como é que eu vou fazer isso? Para baixar essa temperatura. E para você também pensar no concreto que tem uma temperatura mitigada do daí, né? Então, a gente tem que evitar isso aí. E também é o seguinte, eu tenho que pensar assim, de repente eu passei aquele limite de temperatura que costuma ser 65 graus, no máximo 68, olha lá, rezando muito. Cara, aí passou a temperatura dos 70, tá, beleza, não tem cor, ótimo, feliz. Só que pode acontecer também uma coisa mais para frente, que chama-se epigita tardia, tá? Porque você vai ter presença de água naquele envolto e pode, inclusive, como aquecer muito, você tem mudanças, né, da cristalização, mudanças dos materiais, e essa epigita, que é a mesma epigita que foi utilizada, por exemplo, na hora de produzir um concreto, agregados que reagem com o hidróxido de cálcio. Então, isso não pode acontecer. Isso acontece mais à frente se você passar essa temperatura crítica aí, mesmo que o bloco não brinque. Tá ok? Então, assim, como é que eu vou conseguir fazer isso, reduzir esse T máximo aqui, o meu deltazinho ficou fora, né? Reduzir o consumo de cimento, vou tirar o consumo de cimento simplesmente, não. Primeiro tem que fazer dentro do mínimo que pede a norma em função da agressividade ambiental ou sedenta do solo. Eu posso também substituir. O que esquenta mais? Um português bem simples. É o cimento. Eu posso reduzir esse teor de cimento através de um estudo de dosagem, jogando até essa resistência mais para frente, onde eu reduzo o consumo. Eu posso também substituir parte desse cimento por materiais postulantes, sílica ou metacaolina, que são materiais que reagem dentro de uma cura, né, junto com clinker e endurece, né? Eu uso cimento também de baixa cloridratação e eu posso fazer uma pré-derivatização desse concreto com gelo ou então com nitrogênio. Eu só fiz com gelo, nunca fiz com nitrogênio. Eu tenho um pouco de pé ainda com essa tecnologia. Se eu vai pegar uma obra assim, ver de alguém para poder ver como é que funciona. Apesar de eles terem vindo atrás, a gente, esse povo assim, né? Quer saber que vai ter consultoria? Não sei como vai começar a aparecer um monte de fornecedor. Eu nunca vi igual. Né? Mas eu não vou ficar testando uma coisa sem ter certeza, né? Ou pós-refrigeração, que é colocar serpentina e água gelada. Eu também nunca fiz isso daí, tá? Porque na questão do cimento, ó, a gente tem cimentos que nos primeiros 3 dias, que é o pico de temperatura, tem baixa cloridratação. Então, eu primeiro posso usar o CP3 e segundo o CP4. Preferencialmente, eu sempre prefiro o CP3. Aí vem uns papos assim, né? Que eu escutei outro dia aí, né? Com um bloco do Planeta lá em Sorocaba, que não, porque esse meu CP2 que eu tenho, sabe? Ele tem baixa cloridratação. Aí você pede lá, então tá bom, me dá os ensaios aí, para ver os teores do que contribui mesmo para a cloridratação, quer ver os componentes, aí você vai aceitar. Mas não, tem que ser CP3 também por questão de durabilidade.
aquele negócio está dentro da terra. Aí que um dia tem alteração do entorno lá, e aquele solo começa a ficar contaminado, e o CP2 comum ele não tem resistência a sulfato. Então você tem que exigir que sejam CP3. Apesar que quando você vai começar a obra, você tem que exigir da obra que te entregue um ensaio de solo e ensaio da água. Você não tem ácido sulfato, porque muda lá na tabela 2655 o consumo de cimento e a resistência do concreto. Vai mudar lá, então você tem que exigir que a obra te mande esse certificado, sim. A primeira coisa que eu peço é o certificado, porque para saber se eu posso realmente abaixar realmente esse consumo de cimento, questão de durabilidade e melhorar, até aumentar alguns teores dentro do limite, por exemplo, da sílica, né? Que você tem limite de uso também, para poder ter o menor pólitos possíveis. Às vezes pedir para o até aumentar o cobrimento, mas não sei, eu preciso ver esses ensaios de solo e da água, tá bom? Está lá na 12.105 da norma brasileira. O que vai depender, então? E a temperatura do cimento, né? Depende do consumo, do calor específico dos materiais, depende da temperatura natural dos materiais, a logística da obra, para ter coisa mais rápido. Encher aquele buraco, melhor para mim, que eu estou concentrando aquele bloco geladinho. Tanto que você anda lá em cima, você sente aquele frio, assim, né? Vindo. Eu sei que ela vai ficar doente, é uma friagem. Então, quando eu vou lá, mas eu levo uma equipe minha, lá, geralmente qualquer concreto, tem levar uns 3 caras. Uns 3, mano. Um tem que ficar lá na usina, pegando concreto, um lá dentro do buraco, ver se eu vendo direito, se não está falando nada, e mais um andando para cima e para baixo. E eu lá, olhando junto com ele, mais um, eu olhando o caminhão, até o final. São 55 caminhões, tem que olhar direitinho para explicar o que tem que fazer. E também, tem coisa que não tem como, né? Não tem como você mudar. Se eu fizer um bloco em Águas Claras, é totalmente diferente de fazer um bloco em Curitiba, como o Renato comentou, né? Que é mas aí no Curitiba eu posso começar super cedo. Mas em Águas Claras, com aquela. Então muda. Aí você tem que ir lá fazer bloco teste, antes, fazer ajustes. Eu gosto de fazer bloco teste quando existe essa possibilidade. Para o Figueira e para o Platina, eu fiz bloco teste. Outro que eu vou concretar agora para eles também, vou fazer bloco teste. Aí o engenheiro tem que ter a ideia da cacholeta dele lá na obra. Olha, tem consultor, vamos chamar no consultor 3 meses antes, né? Não chamar, tipo assim, como chamam às vezes, 15 dias para concretar, que é que faz milagre. Ah, não tem como fazer milagre. Você precisa mudar corpo de prova, você precisa esperar pelo menos entrar de 3, 7, 14 para você projetar, né? Tem que ser lá na usina, não é assim. Então, engenheiro de campo, tem que olhar, viu o bloquinho lá? Tem mais de 120 metros cúbicos, tá? Vamos começar a pensar nessa questão. E chama o consultor uns 3 meses antes, como fez a Porte, como fez a Patriane, como fez outras construtoras aí. Você entendeu? Ou que não chamam no dia anterior. Olha, já chamaram, viu? Eu tenho vontade de falar o nome da construtora, mas eu não falo, mas é muito conhecido. Chamaram 2 dias antes, Renato. Não dá, não tem como. Ah, mas mesmo que sair aqui, ó, quem tem, ó, quer preservar, né, o que tem, né? Então, quais as 4 chaves fundamentais? Estudo térmico, estudo de dosagem, determinar o procedimento executivo, cada um com a sua cartilha, com os seus deveres, né? E o acompanhamento, que é o principal. Estudo térmico, né? É assim, o estudo térmico é computacional, é uma simulação do que vai acontecer. Esse bloco aqui que o Carlos Brits ele contratou um cara, que é o Juan, e faz isso daí. Então, ele simula o comportamento do bloco com relação ao solo e a sua temperatura, né? Então, é tudo... o Papaládio gosta, tudo malha de elementos finitos. Ele vai adorar isso aí, né? Ele gosta, ele inteiro bolou fazer isso. Mas ele gosta dessa história, né? Aí, no cálculo, né, ele vai falar o seguinte, poxa, vamos fazer em 2 camadinhas aí, esse bloco tem 4 metros, será que ele vai fazer em 2 camadinhas? Ele calculou, aí ele viu, ó, a camada central deu 57 graus. É muita coisa, inclusive é tão quente ainda esse bloco que passa até para o solo, você vai ter comportamentos até do bloco que vai dilatar com relação ao solo e pode trincar. Não dá para ser 2 camadas. Infelizmente, dona obra, não dá, vai ter que colocar mais, vai ter que ser mais camada, você vai ter que ter esse 3, né? Então, assim, ó, 3 já diminuiu bastante, ó, 42, ou reduziu bem, por quê? Mas por quê? Porque é o seguinte, não dá para fazer, pode brincar. Vamos dividir em 3. E tenha consciência que se o bloco é assim, você ainda vai colocar uma malha intermediária e vários espetos para emendar esses blocos também. Então, o calculista tem que passar para você isso aí. Tá? Então,
quando eu desenvolvo o estudo térmico, como é que a gente faz? Eu faço assim, eu não desenvolvi. Né? Eu pego as experiências que eu já passei. Então, os blocos do Xaverá, concretei também. No Ventura Rio de Janeiro, eu também concretei. Aí a GNG, também concretei. Aí tem esse prédio em Bauru, também concretei. Tem esse aqui no Rio de Janeiro, também concretei. E na Paulão, e tem mais umas 10 por aí. Aí eu tenho vários resultados, né? Eu tenho resultado de resistência, de cimento, eu tenho resultado de calor de hidratação, eu tenho resultado... Eu montei tipo uma tabela Excel, assim, eu bato lá as médias de tudo, aí eu consegui, vamos fazer assim, que lá deu certo, né? Vamos estudar assim o traço, entendeu? Vamos fazer desse jeito, né? Assim, aí eu uso uma experiência, né? E no caso aí, por exemplo, né? A gente começa a falar isso, pela dimensão, as idades, já estudei os outros blocos, a resistência para concretagem, o consumo em relação às metinéticas, CSP3, qual o consumo de hidratação, o consumo do jeito que eu usei aquelas obras, as temperaturas, as alturas de concretagem, a adição, quanto foi apresentar, a idade de 28 para 63 dias, tem que ir lá conversar com o calculista, geralmente eles deixam, que o prédio vai estar pronto em 2 meses, eu posso passar para frente, isso consigo reduzir bastante o consumo. Aí eu faço o estudo de execução dos blocos, entendeu? Então, tem que planejar, como eu falei, para ter qualidade. Ó. O que é qualidade? A expectativa do usuário da tecnologia tem especificações. Então, recursos humanos tem que ser treinado, o projeto, que é o procedimento, os materiais que eu vou utilizar, os processos executivos, que é para ter o quê? Qualidade. O conjunto de características que determina a capacidade de um produto ou sistema de satisfazer as expectativas do usuário. Não fui eu que escrevi isso, mas a professora Maria não é que escreveu. Uma palestra que ela tem, que eu achei, que ficou comigo de 96. Ela falava que isso era qualidade. O que é qualidade? O cliente está feliz? Beleza, não trincou. Ótimo. Não vai acontecer nada futuramente? Melhor ainda. Isso para mim é qualidade. Eu não sei colocar o melhor mármore Carrara no hall social do prédio, que fala que é bonito, né? Se está tudo trincado, não adianta nada. Economiza no mármore Carrara e vamos investir em projeto, e treinamento, né? E consultoria, né? Aí você fez isso, faz um relatório para a construtora, conversa com as afazeres de todo mundo, obrigação de cada sua lição de casa, né? Aí vem o quê? Tudo de dosagem. Vamos usar cimento. O teor de escola é 55 a 75, mudou a norma, né? 75%. Aí você ficar os 28 dias, vamos jogar para 63, para reduzir o consumo. Aí eu trabalho tipo 45 aos 28 e ganho 5 mais para frente. Eu vou chegar com certeza, né? Aí eu vou usar o cimento CP3. Vou adicionar sílica de 5 a 10%, saber se ela é em suspensão ou se ela é em líquida, né? Porque depende da tipo da usina. Aí você tem que mudar a porcentagem. Vou lá, ó, na usina, fazer a dosagem, o que está nessa metodologia de pipitica tem que bater lá, entendeu? Faço a projeção aqui, ó, dos primeiros resultados que eu tenho, para quando eu tiver os resultados, aí para eu poder projetar para a idade que eu estou querendo, para ver desses traços aqui, qual que é o mais conveniente, ou se é a média deles, entendeu? O que a gente aprendeu com o Simão, né? O Simãozinho, ó. A Noronha, aí você vou lá e bato no diagrama de dosagem, eu consigo determinar o traço para o meu painel não, para o meu bloco protótipo, né? Aí eu tenho aqui a carta gráfica do bloco experimental. E essa carta aqui, ó, tem que ter alguém lá na usina, se isso aqui está sendo certinho dentro da usina, tá? Não estão querendo roubar a gente, não. Tem que ter alguém lá, olhando o computador e olhando tudo, tem que deixar alguém lá. Quando eu controlo o controle, né? Mas eu vou diminuir, então, esse calor. Ah, eu quero 16 graus, determinei, porque eu vi que é grande, já fiz assim, deu problema. Quero 16, até 2/3, pelo menos 16. Depois eu dou uma virada, faço uma de cego, deixo ir para os 20, isso aqui não vai dar problema de 1/3 para frente, tá? Gelo é o principal, em escama, não é para vir quadradinho. Ninguém está fazendo whisky on the rocks, né? Tem que ser em escama, porque senão é ruim. Eu coloco lá na usina, que tem que começar às 5 horas da manhã, você tem que ir lá abrir o tranco da usina, o cadeado às 5 da manhã. O Bruno vai lá fazer isso. Eu vou direto para a obra, que vou receber o caminhão na obra. Já tem uma caminhão de gelo,
Thermo King, porque esse gelo tem que estar menos 0 graus, tá? Não pode caminhão normal. Vai ver o siló se o chuveirinho está funcionando, porque ele ajuda. Ah, não tem chuveirinho? Manda pôr o caminhão-pipa, manda pôr o caminhão-pipa. Né? Por quê? Durante o dia, ó, de manhã está 16 graus, mas ó, chegou 11h30, aumentou de graus. Fura tudo que eu pensei. Fura tudo. Então, tem que manter a temperatura baixa. Ó. Aí vai indo, ó, 17, estava 35, habitar onde ele ficou, porque não mais que fazer mais alto. Lá em Ribeirão tem bastante, o negócio é preto, fica mais ainda aquela rocha, né? Então, tem que ter um chuveirinho bombando lá, tem que ser assim, tá? Porque, ó, tem que estar saturado, ó. O chuveirinho ajuda. Sim, ó, aqui, 16 minutos depois, ó, de 43 passou para 29, só o fato de ficar o chuveirinho. Aqui, ó, de 35 para 20, 43 para 29. E aí, mesmo assim, se não conseguir abaixar muito. Não tem lá na nota fiscal até o da água retida? Eu sei quanto eu posso colocar de gelo. Então, eu ponho mais 6, 8, até minha água retida para não alterar minha relação com a cimento. Então, tem que ter na obra. Também, a mesma coisa, nós sabe, já fez isso lá no Noronha, naquele negócio lá uma igreja, que foi um templo lá na Guarapiranga. Tem que ter lá na obra, lá, um Thermo King, os saquinhos aqui, né? Eu aqui a pança, né? Perdi, viu, gente? Não tem mais essa barriga, não, tá? Depois que eu vi umas fotos assim, eu andei dando um jeito. A outra coisa que ajuda, né? Sílica substituindo o cimento. Tem gente que põe direto na esteira, né? junto com a brita, né? Tem outros que não, já está tem quem suspensão que está no silo, é automatizado o sistema. Aditivo também, tem lugar que é automatizado, tem usina que é automatizada, mas tem usina que não é. Aí eles põem aqui um tubo, tipo uma agulha de injeção, e põem por ali, entendeu? Ó, os caras colocando ali, ó. Né? Está quase acabando, viu? Mais 8 minutos. Aí fazemos o bloco teste. No total do platina, nós fizemos 2 blocos teste. Tá? Um que veio alguém tentar vender, quando nós vamos matar aqueles chucrutes, que quis vender um aditivo que controlava calor e hidratação. Tá, vamos fazer, né? O cara está falando uma empresa importante, vamos fazer para ver se está certo. Vamos fazer, vamos fazer. Foi lá, explicou. E fizemos um outro no método tradicional, com gelinho. Mano do céu. Esse negócio ficou 6 dias sem endurecer. Pensa, 2 consultores desesperados fazendo conta o que tinha para vender para poder pagar o prejuízo. Né? Porque o chucrute só pulou fora quando deu problema. E não vou usar com o ainda. E, mas não sei o quê, mas não é fazer compatibilidade. Você falou na reunião, seu filho da mãe, que todos os ciências aceitáveis. Depois você tem que falar com compatibilidade, já faz favor, vai fora. Não vale papo de vendedor, não. Fique esperto. Não vai ter papo de vendedor. Eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Só na verdade, gente que confia. Só para luz. O resto não dá para confiar. Mas não. Toca termopares, tá? Do bloco teste. Eu quero chegar se vai na marca, na temperatura, até do último termopar, até o último abaixar, tem que ficar medindo. Especialmente eles deixam 5, 6 dias lá o termopar. Depois retira para ver. Porque se o que a gente pensou, se não passou os 65 graus, será que a gente pode usar um bloco maior, tá? E acompanha a primeira BT, ó, ela sai 8 da manhã, né? Vai lá, mede o slump, você entendeu? Aqui o cara mediu o slump. O que estava naquela betoneirinhazinha pequenininha, o sujeito vai ter que bater na obra, tá? Aí tá medindo o slump. Ó, volta o Blitz aí, ó. Ela tá lá, né? Deixa eu tomar muito. Tá indo. Vai rapidinho essa velha. Tá lá. Vamp. Ó, temperatura 13, tá ótimo. E na primeira BT foi, deve ser umas 8h30. Aí não, foi umas 7 horas. Chegou. Não, foi 8 horas aí no platinho. 7 horas foi no bloco grande. Aí mede lá, ó. Outro vídeo eu vou ir rápido, porque não. Ah, bateu 19, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom, 16 mais ou menos 3. Tá ótimo, né? Aí medi uma temperatura no laboratório e bate com a obra, tá vendo? Legal, tá liberado. O slump no laboratório bate com a obra. Ainda quero ganhar uma régua dessa. Muito legal essa régua, viu?
Aí também bateu, está liberado. Então, o que a gente pensou na betoneirazinha lá da Concrecer, que não é mais o laboratório aqui, é lá em Santana, não é mais um Limão, é lá em Jardim, Jardim lá não, em Santana, né? Bateu com o caminhão. Ótimo, libera para concretar. Vamos ver os resultados do bloco teste. Puxa, está dentro do que a gente estava pensando, ó. Tá vendo? Ó? Esse gráfico aqui contínuo é o do estudo de dosagem. Esses pontilhados aqui foi o do que né, a projeção. Pegamos os resultados e a temperatura deu, ó, do bloco teste. Tá bom, ó, 66, tá bom. Começamos 8 horas, eu estou começar às 6 da manhã, né? Então tá bom, estamos com segurança. E no Figueira foi a mesma coisa, com o bloco teste, igualzinho. Aí a gente preparou o relatório de aceitação final do traço. Aí foi a concretagem real lá, né? 26, a primeira etapa, e quase uma semana depois, a segunda etapa. Pelo menos 7 dias fizemos. Aqui a posição dos termopares, né, em alturas diferentes, para as duas camadas. Primeira etapa, de manhã, ó, começou 4h52, já estávamos lá, né? Aí, ó, temperatura ao meio-dia, 25 graus, graças a Deus, ajudou bastante. Ainda deu uma chuvadinha, uma garoazinha, mas estava lá, olha como, né? Aumentou um pouquinho. Aí começou, o caminhão saindo, né? Choveu muito no dia anterior, então a abril estava bem gelada. Aqui é o traço nosso final, que tem que bater com a tela do computador. O gelo lá dentro do Thermo King, depois de misturar para liberar o caminhão, libera o caminhão, sai a primeira BT, saiu às 6 horas da manhã, né? Tudo escuro ainda, 3 pontos de concretagem, né? A gente marca um por um lá, né? Tudo no nosso oficial, tudo direitinho. Vamos fazer primeiro, né? O primeiro também, aqui, deixa eu dar uma... É rapidinho isso aqui. Ele vai lá, médio, ó. Vou correr aqui. 18,5, ó. Bateu, ó. 23, foi, não, aí é 19. É 19 mais ou menos 3 aí. Isso mesmo. Aí, ó, 14 graus. Bateu. Liberado. Não é bem por aí, não. Tem que ser pitbull, não pode ser. Tem situação que não libera. Não dá para liberar. Pode devolver o caminhão, né? Mas tem que ser pitbull. Aí a concretagem é o mesmo ritmo. No dia da concretagem, ó, tem que estar lá, vai ter que manter sempre aquela brita, sempre esfria, sempre molhando, né? Aí já aí no Parque Novo, aí foram 3 usinas que serviram, tá? Foi o do Parque do Limão, Parque Novo Mundo e de Itaquera. De Itaquera a gente mandou parar porque era 2 horas, pegava muito trânsito. Acabou devolvendo o caminhão. Vamos trabalhar com 2 usinas. Foi lá, mediu, ó, a temperatura. O batimento estava ok, mas a temperatura não estava ok. Mas aí qual que é a camada? Eu já tinha passado de 3 terços. Né? Então tá bom, eu vou liberar, já passou de 2 terços. Né? Tá indo. Assim, e vai concretando, é uma rotina. Sempre aquela rotina. A usina libera, avisa a gente, tá aí no caminhão, saiu o horário, chegou o horário, mede temperatura, slump, mede temperatura, vê a nota fiscal, vê o lacre, vê se está batendo na nota, vê a água retira, precisa colocar você coloca, bate de novo o caminhão, tira no slump, tira a temperatura e libera para concretar na bomba e vai liberando. E esses foram os resultados finais, atendendo o que a gente queria, que o Enio da Hidratec tinha pedido, que era 45 MPa aos 63 dias. Era para 28, passou para 63 dias. Né? Ó, a temperatura máxima dos termopares, tá vendo? Da primeira camada. 65, estava dentro do previsto. Né? Então, do Figueira agora. Também, a mesma coisa. A temperatura chega uma hora que começa a medir o balão, né? Que ele vem suando, até para agilizar. Ah, tá bom, tá liberado, vamos medir só o slump, né? Modos copo de prova. O copo de prova é sempre 3 aos 7, desculpa, 2 aos 7, 2 aos 3 dias, 2 aos 7 dias. Tudo que você moldou no estudo de dosagem, eu também me peço para moldar do caminhão para o caminhão. Então, às vezes, dá 8 copos de prova para o caminhão. Né? Às vezes aí, porque eu quero. Às vezes eu peço 1 para 3, 2 para 7, 2 para 28, que é norma, 63 e 91. 1 para 91 e o resto é tudo 2. Então, dá 8 corpos de prova por caminhão, lugar que armazenado para não acontecer nada. Confere a BT, vira aquela rotina, slump,
e vai concretando. Aí o pessoalzinho lá no dia da concretagem, né, da minha equipe, tirando esse grandão aqui que está concretando, esse é o pessoal lá, que é um dos meus sócios, cuidando aqui, o Bruno, que fica na usina lá, que vê aqui, quem me recomendou esse rapaz aqui foi o professor José Marques, lá da Universidade de São Judas, que eu pedi para ele, um estagiário que queria trabalhar com concreto mesmo, né? E aqui os resultados finais, ó, da primeira camada, atendeu-se, da segunda camada também, a gente entrega um relatório, né? Os termopares, também, ó, o Figueira também atendeu, ó, quase 58, 60 graus, 55 graus, né? Entendeu? Resultado positivo, qual você tem? Com planejamento. Então, se não tem comprometimento, se não tem conferência de tudo, não tem qualidade, porque a Noronha falava. Sem qualidade, né? Ótimo. Aí, quando há qualidade, vai comemorar, né? Aí a gente chama lá, vamos comemorar, vamos lá. Eu e ela fomos comemorar lá no Brasil, encher a pança de pizza, né? E foi isso, ó. Agradeço a tudo, ao Carlos Brits, que deixou eu usar a parte das fotografias que são deles, agradeço a minha equipe, né? Aí eu estava aqui no nome desse o pessoal lá, esse aqui é meu sócio, esse aqui é sócio meu também, o pessoal lá, e todo mundo está na obra, tinha a Priscila, só que não saiu na foto, teve que sair mais cedo. E, ó, gente, ó, Renato, a Noronha, a gente tem que agradecer, Renato, nas nossas palestras, pela Noronha também, né? Porque se não fosse ela, né, e os outros que contribuíram na vida da gente, a gente não estava aqui, né, Renato? Então, tem que agradecer muito a eles, né, que estão lá no céu, né? Tudo bem? Falei muito rápido? E boas lembranças, professor Tomazelli, que eu trouxe na tua sessão. Toda a palestra, Renato, eu ponho foto deles. Porque se não fosse eles, eu não estava aqui. Eu penso assim. Excelente. Né? Uma vez eu coloquei o Paulo, o Celso Abrantes e chorou. Não viu? Tadinho. Realmente, professor, o senhor trouxe excelentes lembranças aí dos nossos grandes mestres, professor Hageb, professora Maria Noronha. Também você lembrou do professor Simão Pescuni, que criou aquele ábaco das dosagens. E, graças a Deus, viu? Ele está muito bem de saúde. Usa muito. Convive conosco. E temos, eu acho que é muito importante a interação com o público. Então, eu acho que iremos agora passar por uma fase de respostas às perguntas. É um público muito, muito ativo. Percebemos. O bate-papo aqui está muito estimulado. Realmente gostei muito das perguntas e dos comentários que foram tecidos aqui no bate-papo. O Antônio em casa, por exemplo, manifestou uma saudade de ser aluno do professor Tomazelli, uma saudade que ele pode ainda matar essa saudade, as aulas e os webinars que o professor promove, por vários cursos que ele ministra no mercado. Parabéns, professores, foi muito, muito interessante. Então, eu vou passar algumas perguntas aqui. O professor Saad, ele recebeu um número grande aqui de perguntas, foi o campeão de perguntas, foram endereçadas ao professor Saad. Realmente, parabéns a vocês. Tomazelli, qual a providência? Por exemplo, uma fissura, sabemos que tem da dimensão de um fio de cabelo. Uma trinca, você já começa a pensar numa abertura maior. Uma fenda, já podemos enfiar um dedo na fenda. Agora, uma rachadura, cabe uma pessoa dentro. Eu queria saber qual a providência a ser tomada se observarmos uma rachadura no bloco. Então, se acontecer uma rachadura no bloco... Rachadura, eu estou falando. Rachadura, que se enfia a mão, né? Porque esses blocos no trinque é assim, se enfia a mão. Numa barragem você enfia o corpo inteiro. No bloco é a mão, né? É a mão. Você pode tentar injetar um concreto para você fechar, a questão de durabilidade. Para ver se aí você tem que estar de prova, publico assim, a 45 graus, e manda romper a flexão, para ver se ficou bem grudado. Mas depois você tem que encaminhar o bloco, viu? É como se fosse, por exemplo, equipingita aqui. Quando eu já peguei a situação de equipingita de bloco de fundação, a gente encaminhou os blocos. Um chapa metálico? Não, com concreto armado. É assim,
arma e põe aquela proteção de cabos militar, sabe? Em volta dele. Isso tudo em volta você faz, né? Porque assim, o dia que ele quiser aumentar, tipo a minha barriga, né? E que a gente, quando eu fui fazer um vídeo lá no Alexandre Witz, eu estou sendo na Rede TV, né? Que tem o programa dele, o Renato também vai logo lá, né? Quando estava meu barrigudinho, eu coloquei aquele negócio, sabe, de modelar assim, né? Aí tudo durinho, tava mó, né? Então o bloco é igual, a gente põe aquela cinta, arma, para aguentar, para não abrir, você entendeu? Aqui vinha a carga do prédio, né? E protege. E aí você está apertando aquele bloco. Ele vai continuar funcionando, só que é caro. É mais barato que demolir e fazer de novo. Né? Mas é desse jeito. E depois impermeabilizar ele, né? Pode impermeabilizar com epóxi base alcatrão, por exemplo, para envolver ele todinho, porque vai ficar uma fissurinha lá que você não conseguiu tampar. Né? Que o problema é vai que entra água lá dentro, porque se trincou, porque esquentou. Então não pode entrar mais água lá dentro, entendeu? Perfeito. Então, daí triste, então. Perfeito. Fazer. Para baixo é reza, acende uma vela, porque não tem o que fazer, mas por cima a gente consegue conter dessa forma. E água também, por baixo, você tem ainda laço de concreto, né? Você tem bastante coisa que vai dificultar fazer a água subir, tá? É o que dá para fazer. Tá bom? Aproveitando esse gancho, acaba de chegar uma pergunta sobre hipogita tardia. Ela costuma haver em alguns locais específicos do país. Existem áreas geográficas preferenciais? E o mar Cáceres. Então, assim, eu já peguei 4 prédios de hipogita tardia. Mas não é por causa dessa questão de bloco de grande volume. Né? E todos foram muita coincidência. Uma porque eu estava arrumando o jardim lá, aumentando a escada, e eu mostro isso na aula. Né? Para tomar cuidado, mostro 2 carros. Né? E aí tive a terra, viu, estava tudo trincado. Entendeu? Aí é o agregado que é reativo. O agregado ele reage com o álcool de cimento. Então, hoje, quando aconteceu isso, eu descobri na época de barragens, né? Não tinha conhecimento disso. Então, eu pegava a pedra de lá do lugar mesmo, entendeu? Onde estava lá, usava lá. Não dá para trazer pedra do lugar, né? E misturava. Começou a rachar. Aí o Simão que foi o precursor, né? De estudar. Foi ele que foi. Muita coisa ele que estudou isso daí, né? Aí, em São Paulo, eu peguei 4 prédios. E coincidentemente foi na década dos anos 70. Antes de ter a norma. E eu peguei 4. Aí o Paulo falou, eu só peguei 4, né? E aí, também eu peguei bastante, sempre nessa época. Aí a Heloísa trabalhava com cremagem e falou assim, nossa, então, a gente está pegando muito dessa época, com hipogita. Aí teve quem foi que falou? A mulher da BCP, que eu mando fazer na BCP os ensaios. Lá dá para confiar. Né? Eles cortam lá em várias lâminas, põe um reagente e descobre lá os componentes. Né? Fica uma auréola em volta, como se fosse um anelzinho assim, brilhante, sabe? Da pedra. Aquilo é trigita. E a moça da BCP falou, nossa, mas de novo você está mandando aqui? Pois é. Aí eu contei a história, foi. Então, alguma usina, naquela época, entre os anos 70 e 80, forneceu para muito prédio por aí, concreto reativo. Então deve ter coisa escondida. Peguei situação de terra, como eu peguei situação, sabe aqueles prédios que o terreno é uma pirambeira? Não tem aqueles subsolos escondidos, mas você tem acesso. A umidade lá dentro estava quase 90%. Oxi. Então, quando está acima de 80%, está a reação também. Porque está quentinho gostoso para ela crescer. Né? Não é só estar dentro da terra. Agora, mas e o prédio, a estrutura inteira? Tudo nasce lá acima. Porque lá a umidade não é constante. Se chove, seca, acabou. Tem que estar direto para acontecer isso. E o negócio acontece 10, 12 anos depois. Não é na hora que faz. É tardia. Entendeu? Por isso que fala tardia, né? Então tem uma dissertação universitária de 5 partes, acho que 5, né? Eu comprei, não, desculpa, a norma é 5, que veio da dissertação, veio da tese do doutorado de um rapaz lá da USP. Daquilo que virou uma norma. Eu tenho essa norma aí que eu estudei. Compreendo. Bom? Vamos passar para o professor Saad. Tendo adquirido o sistema que tem da TEC e aprovado pelo Senat, isso é garantia de durabilidade? Posso dormir tranquilo, professor? Não, não pode, né, professor? Primeiro, já é grande coisa você ter um DATEC, né, e ter um acompanhamento de um órgão como o IPT, que vai fiscalizar, e está seguindo lá as recomendações do SINAT. Mas, como
como o pessoal já comentou aqui no chat, né, sem fiscalização, sem treinamento, sem acompanhamento, você não tem garantia de nada. Você pode ter o melhor material, pode ter o melhor projeto, mas se você não tiver acompanhamento, fiscalização, e a gente tem pregado muito isso, a gente não tem garantia que não vai ter patologia. Você vai dormir tranquilo se você acompanhar. Meu pai dizia que o olho do dono é que engorda o boi, né? Então, fica aí. Por isso que no meu escritório tem câmeras. Eu vejo que encostar em barranco que não existe. Eu vejo pela internet. Depois do negócio de trabalhar em casa. Hã? É Big Brother. É Big Brother, tá lá. E se perfuma, eu quero sentir o cheiro. Né? Isso é assim, A Isabela sabe que vai Silva. começar a inventar? Só um minutinho, professor. Sabe o que vai inventar, Sad? Um jeito de fiscalizar os peões pelo balancinho. Né? Colocar aquela balancinha e tem uma câmera. Pelo ver se vão. Porque é o único jeito. Se funciona. Se fiscaliza bem. O cara, você vira as costas e faz do jeito dele. Sim. Né? Às vezes até na tua cara. Às vezes na minha não precisa cara. virar nem as costas, não dá tempo. Vai para aquela cara de bunda e eu vou fazer do meu jeito. É bem assim. Então, começar a colocar a câmera para o balancinho. É Pode verdade. falar, professor. A Isabela Silva Serra Azul pergunta ao professor Saad, dessas inovações apresentadas, quais são as mais recorrentes nas habitações atualmente? Isabela, eu acredito que as paredes de concreto, né? Elas estão tomando maior tendência do que as alvenarias de bloco estrutural está deixando de ser utilizada, e as paredes de concreto têm crescido bastante. Aí até um estudo que a ABCP fez que mostra essa evolução, essa mudança, né, de sistema. Quando você tem CDs, centros de distribuição, galpões, aí é uma tendência esses painéis termo-wall, né, iso-wall, e as fachadas já pré-moldadas ainda não é tão comum nas edificações comerciais residenciais, mais industriais, né? Mas ainda tem alguma coisa aí surgindo. Eu não saberia dizer quanto mais, né? Por exemplo, mas as paredes de concreto, sim, tem estudo, sim. Tá? Professor Paulo, não fica triste que o senhor ainda não foi solicitado, mas tem muitas perguntas encaminhadas ao senhor, professor. Eu só ia fazer uma parte aqui na parte do Renato. Pode ficar à vontade. Por alguns anos eu acompanhei o SINAT aí como membro de inspeção dos DATECs e das ITAs, fazendo parte do conjunto de profissionais que analisavam isso. E os painéis realmente são revolucionários, principalmente do meio do Brasil para cima. Então, a gente tem muita construção, não só dos painéis de concreto, mas painéis de argamassa e painéis mistos, né, com várias tecnologias inovadoras aí. Isso ganha velocidade na construção e você consegue ter a produção numa central, numa fábrica centralizada. Então, isso é uma tendência realmente fora desse nosso métier aqui pertinho, que ainda faz muita coisa em bloco, muita coisa em tijolo. E realmente é uma pergunta encaminhada ao senhor, professor, que é de caráter muito abrangente. Sabemos que o teu conhecimento é muito profundo em muitas áreas, você tem um largo espectro de atuação, mas eu não saberia responder essa pergunta. O que fazer para termos obras seguras e duradouras? É muito legal essa pergunta. Por onde começar? Eu acho que os meus antecessores e sucessores aqui já falaram. Começa por contratar pessoas competentes em todas as etapas, desde o projeto até o final da execução. Isso tem que ser contratado com antecedência. O Tomazelli deixou isso muito claro. Né? Sim. Não adianta querer chegar na porta da igreja na hora da homilia e falar assim, eu quero. Não, peraí. Chega antes, né? Participa antes. E eu acho que mais que importante é ter conhecimento. Eu acho que juntar essas informações todas na hora do início é que vai fazer uma boa obra.
Então, assim, o Tomazelli deu o exemplo aí, não só da etrindita tardia, como da reação álcool agregado, né? Também. Um estudo bem feito desse começa 3 meses, 4 meses, 6 meses antes. Né? Então, assim, não adianta eu chegar... eu tenho uma concretagem de segunda-feira e quero resolver tudo. O agregado pode ser reativo, o cimento está inadequado, o traço é inadequado, a usina não tem condição de atender, a equipe que está lá não vai conseguir atender, o bloco não foi previsto para ser feito em várias fases, o projetista precisa saber disso. Então, assim, tudo isso começa com um bom planejamento lá no começo, com pessoas que tenham experiência, tenham conhecimento. Por isso que eu falei que o problema é preço, né? Não adianta querer contratar o baratinho. Né? O baratinho nem sempre é o melhor. Nem cair na conversa de vendedor. Eu diria que vendedor é um problema crônico. Porque, assim, ele conhece muito o produto dele dentro de uma coisa muito específica que é o que ele quer vender. Então ele fala assim, olha, o meu produto funciona. Aí você fala assim, mas funciona? Para. Funciona. Mas ele não sabe, ele só sabe daquele mundinho dele. E muitas vezes, produtos inadequados. Às vezes o produto funciona muito bem para uma situação que não é a nossa, que não é o nosso ambiente, que não são os nossos materiais, e ele acha que isso vai funcionar para tudo, ele generaliza isso. É você querer dar um remédio errado, simplesmente porque você fala assim, mas lá em fulano funcionou. Mas você nem sabe o que o fulano tinha e muito menos porque ele tomou o remédio. Então não é assim. Então não dá para generalizar. Eu acho que o melhor conselho para as boas obras é juntar pessoas competentes lá no comecinho, com antecedência, fazer um bom projeto. E um bom projeto significa analisar essas interferências, todas essas etapas que têm que ser vencidas, ter pessoas competentes na execução, com os pitbulls aí para tomar conta, com treinamento, com capacitação, e acompanhar, porque é o que eu falei, o usuário faz parte integrante do processo. Não adianta nada fazer tudo isso se o meu usuário lá na frente não sabe conservar o bem que ele tem, né? Não sabe usar o bem e usa errado. Então, nós vamos ter problema lá na frente e ele vai falar, esse é problema do projeto. Não é não, é que você está usando errado. Né? Então, acho que o começo é esse. Bom no começo, bom no meio, bom no final. Eu acho que é uma grande chance de ter uma boa obra. Eu diria que estatisticamente vai ser a melhor obra, com certeza. Perfeito. Nós não devemos nos preocupar desde a fase embrionária e todas as fases subsequentes são importantes, essencialmente importantes. Vamos partir, então, agora para o fechamento do webinar. Infelizmente, não foram atendidas todas as perguntas que nos foram encaminhadas, mas o tempo se faz tardio. Queremos novamente reforçar os convidados. Mais uma vez, quero agradecer por terem aceito o nosso convite e participar desse webinar, por terem expressivas contribuições no âmbito da ciência construtiva. Reforço o agradecimento à equipe do Mackenzie Soluções, que, pela organização do evento, que tem nos assessorado de uma maneira muito, muito satisfatória, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo apoio institucional, e a todos vocês que acompanharam esse evento. Na próxima terça-feira, dia 15, nós teremos outro webinar sobre tópicos de engenharia e projetos. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Boa noite e recebam meus mais sinceros votos de saúde, extensivos aos nossos familiares. Obrigado pela audiência e tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, Paulo. Obrigado. Tchau, boa noite, Roseli. Boa noite, Renato.